Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estão se cuidando por aí? Hoje a gente vive uma disponibilidade tão grande de conhecimento sobre as coisas e a forma como isso é trazido pra gente traz muito aquela ideia de que tudo se resolve muito rápido, não é mesmo? Traz muito aquela ideia assim, olha, 5 passos para resolver, tem uma solução mágica para você resolver algum problema que você precisa resolver. E isso acaba passando muita ideia de que se eu quero fazer uma coisa, é fácil conseguir. É fácil resolver, é fácil fazer uma mudança significativa na minha vida. Mas será que essa ideia que está sendo vendida pra gente, será que essas ideias, elas condizem mesmo com a realidade? Então, gente, vamos fazer uma reflexão sobre esse assunto? Porque a gente vai criando uma sensação de que tudo é simples, se você pegar o caminho certo é rapidinho, você não precisa se esforçar e você vai resolver, ó, no estalar de dedos. E aí, o que está acontecendo? As pessoas estão ficando angustiadas quando elas não conseguem resolver tudo rapidinho. E é uma coisa estranha, porque já parou para pensar que as coisas que a gente conquista na vida da gente, as grandes conquistas, as grandes mudanças, elas demoram tempo, né? Pensa bem, aquilo que você conquistou, que você queria muito na sua vida, isso foi assim, da noite pro dia, rapidinho, uma fórmula mágica. Eu vejo coisas que foi entregue assim de Deus na minha mão e eu falo, meu Deus, né? Como assim? Mas no geral, quando a gente está falando do que é humanamente possível, aí a gente está falando de coisa que leva um processo, né? Que leva treino, que a gente precisa adquirir um hábito, né, na nossa vida, para aí a gente ir fazendo esse hábito todos os dias, sem querer resolver o mundo em um dia. E aí a gente vai de uma forma mais compassada, respeitando mais a nossa saúde, né, tanto a nossa saúde física como também a nossa saúde mental. E aí a gente consegue, né, a longo prazo, a gente se esforçando, a gente treinando, a gente repetindo, a gente melhorando, aí sim a gente consegue nosso resultado. Não é assim? Quando você aprende a tocar um instrumento, seja lá o que for na sua vida, não é do dia pra noite. Você não chega lá na aula de piano sem saber nota musical nenhuma e na outra semana você não tá tocando Mozart, né? Você... é uma expectativa ridícula, né? Uma coisa assim, fantasiosa, não tem o que falar. Só que a gente acaba criando essas expectativas em outras áreas da vida da gente sem a gente perceber. Tem um termo que é a homeostase do organismo. A primeira vez que eu ouvi esse termo na psicologia foi quando eu estava, acho que no terceiro ano da faculdade, e a gente estava aprendendo a aplicar um teste de estresse. Segundo esse conceito, não seria interessante a gente se expor a um estresse prolongado ou de uma situação de muito estresse, assim, porque isso causa danos ao nosso organismo. Mas aí que tá, dentro desse próprio conceito, também tá a ideia de que você pode até sofrer um estresse prolongado, passar por um estresse muito grande. Porém, se logo em seguida você tiver um bom descanso, um bom lazer, o seu organismo se recupera daquele estresse e não é causado nenhum dano para o seu organismo. Isso é muito interessante. As pessoas que elas estão assim num nível de estresse muito grande, até que a gente avaliava, né, através de teste e tantas outras formas também que tem, isso por entrevista, tantas formas, né? E a pessoa mesmo que passa por estresse, ela sente, né? Ela sente no corpo dela, né? Que as costas tá doendo, que a cabeça tá doendo, que o corpo já não tá mais aguentando. O nosso corpo, ele vai dando sinais e é muito legal se a gente puder parar para ouvir o que o corpo da gente tá dizendo. É porque ele nos diz algo, né? Ele nos diz que, olha, tá passando do limite. Fica muito interessante essa questão, porque o que acontece?
Hoje em dia tá acontecendo muito isso. A pessoa quer se expor a um estresse, no trabalho dela, ela quer produzir muito, ela quer ser uma pessoa mega produtiva e ela quer ir na academia e ela quer fazer 1000 coisas, né, durante um dia. E às vezes ela se coloca ali numa posição em que ela não tem descanso no dia, não tem lazer na semana, né? Ela vira o quê? Um robô ali tentando só produzir, só trabalhar, só estudar e só obrigações e tal. Hoje em dia as pessoas estão se sentindo até culpadas quando elas não dão conta disso, né? Impressionante. A gente pode dizer então o quê? Que as pessoas estão se sentindo culpadas por serem humanas? É basicamente isso, né? Porque a gente precisa de descanso, a gente precisa de lazer, a gente precisa de coisa que deixa a vida da gente leve também. Até para que a gente tenha saúde, para a gente conservar a nossa saúde, para a gente continuar produzindo mais. Não adianta nada eu querer fazer um monte de coisa, né, daqueles exageros às vezes que a gente faz e ficar doente em seguida, gente. O que adianta? É complicado. Depois que você ficar doente, você também vai ter que se recuperar. Às vezes você vai tomar remédio que tem efeito colateral, que pode não ser tão legal para você. Então, a gente pensar nesse sentido da prevenção é muito interessante. Que daí a gente não chega a esgotar o nosso organismo, para daí a gente perceber que não, calma, eu tenho que mudar minha rotina, né? Tenho que melhorar um pouco o que eu preciso fazer para me manter bem, para me tratar bem, para o meu organismo funcionar muito bem. E às vezes a pessoa ela precisa chegar no extremo, ela ficar doente, e às vezes bem doente mesmo, para ela tomar uma atitude em relação à vida dela, né? Em relação à rotina, em relação aos cuidados que ela poderia ter com ela mesma, que ela poderia ter tido desde antes. Às vezes a gente se confunde no meio ali do caminho, que às vezes a gente está começando algo e a gente já quer dar grandes passos naquilo ali que a gente está começando. Imagina, você está começando algo. Aquela história da pessoa sedentária, que não faz exercício nenhum, aí, de repente, ela resolve, não, eu vou correr uma maratona. Você nem desenvolveu ainda a capacidade do seu organismo para você chegar a correr uma maratona. Então, às vezes a gente acaba perdendo de vista que a gente pode fazer um pouquinho a cada dia. Para quem está começando alguma coisa, começar com calma, começar devagar. Você não chega na academia pegando o peso mais pesado, né? Você chega pegando um pezinho leve, aí você acostuma a ir na academia, você acostuma com a rotina ali de ir na academia, porque você ainda está se adaptando. Então, isso vale para muitas coisas da nossa vida. A gente pode fazer um pouquinho cada dia melhorando. A gente cria bons hábitos que vão trazer um bom resultado também lá na frente. E isso sem sobrecarregar o nosso organismo, né? Vamos supor, você vai na academia, você não vai ficar com o corpo definido se você for lá uma semana, manhã, tarde e noite. Não vai dar conta de uma semana o seu corpo ficar assim, por mais que você queira, por mais que você, né, tente, isso não é real, né? Precisa de tempo e de constância para você conseguir esse tipo de resultado, né, na academia. E aí, por que será que a gente acha que em outras áreas da vida a gente também vai resolver tudo muito rápido? E às vezes a gente está começando em alguma coisa. A gente pode também fazer um pouco a cada dia, e é a constância a longo prazo que também vai levar um bom resultado. E a parte mais legal, preservando a nossa saúde física, a nossa saúde mental. É interessante a gente lembrar que saber não tem a mesma velocidade que fazer, não é a mesma coisa. Que a gente pensa, não, eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu vou fazer isso aqui, isso ali, você bola um plano, você faz uma rotina do que você vai precisar fazer e tudo mais. E aí, dá aquela sensação de que se eu sei o que eu tenho que fazer, é fácil. E aí, quando a gente vai pra prática, a gente descobre, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil acordar para ir na academia no frio,
Não é fácil escolher melhor o que a gente tá comendo, não é tão simples assim que nem a gente gostaria que fosse. E às vezes a gente tem que quebrar um pouco essa ideia mesmo, de que se eu sei, tá tudo resolvido. Se eu sei, eu ainda vou ter que fazer. E fazer não vai ser fácil, é só com treino, né? Muito treino que você consegue as coisas, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com as expectativas que a gente tem. Não é fácil, é difícil, então não é pra mim. Também não é assim, né? A gente pode ponderar ali, pensar, esse resultado aqui é importante pra mim. Então é importante que eu continue fazendo isso daqui. Com calma, com moderação, todos os dias, treinando, se esforçando, porque não vai ser fácil, não vai ser de graça, mas a gente pode chegar lá. E a gente pode chegar lá sem grandes picos, assim, de pensar que tudo tem que ser resolvido logo para ontem, né? A gente pode resolver dessa forma, né? Preservando a nossa saúde. Então, essa é a mensagem que eu queria passar para você. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no meu canal. Um beijo e até o próximo vídeo.